E aí, boa tarde. Dá um beijo aí quem está do seu lado, acorda essa pessoa, dá um chacoalhão. E aí, vocês estão bem? Quem está bem aí, quem está feliz, levanta sua mão, faz barulho, mais alto. Quem é feliz faz muito barulho. Aê! Agora senti a adrenalina, é nóis. Ontem nós falamos sobre reforma da religião, das instituições cristãs, das igrejas, e sobre a responsabilidade que líderes e pastores carregam de causar reforma na religião. Porém, nós não apenas falamos acerca de uma reforma da religião, mas nós também dizemos e falamos acerca de um princípio reformador. A Bíblia, a palavra de Deus, é aquilo que reforma. Amém? A palavra de Deus é aquilo que restaura. A palavra de Deus é aquilo que traz ordem ao caos. A palavra de Deus é aquilo que coloca em ordem aquilo que está em desordem. E quantos aqui reconhecem que a educação no Brasil está em desordem? Levanta sua mão. Eu não sei você se teve a mesma experiência que eu tive. Eu estudei em Joinville em 12 escolas. Então eu conheço de educação mais do que muito educador aqui. Estudei em escola particular, estudei em escolas cristãs. Na verdade, tudo isso fazia parte de um laboratório existencial que eu estava retendo informações para chegar nesse momento hoje. Estudei em diversas escolas estaduais, municipais. Estudei de tarde, de manhã, não fui para a escola, fui para a escola. Fiquei de exame todos os anos da minha vida. Fiquei em segunda época, fiz dependência. Enfim, eu conheço de educação como ninguém. E uma das coisas da minha trajetória como estudante é que eu descobri que existe um verdadeiro descaso da parte de muitos professores. Existe um descaso de professores, existe um descaso de pais, mas principalmente, olha aqui para mim, existe um descaso daqueles que professam a fé em Jesus. Porque se cada habitante do Brasil, se cada 100 habitantes do Brasil, 85 são cristãos, sem sombra de dúvida eu passei na mão de muitos professores cristãos. Você passou na mão de muitos professores cristãos. E eu vi, como estudante, professores se posicionando politicamente, religiosamente, professores defraudando a fé cristã, defraudando Cristo, defraudando princípios e teorias da criação, como propriamente o criacionismo, em detrimento de suas posições. Pessoas desenhando, professores causando todo tipo de ofensa àquilo que como cristão nós cremos. E os cristãos, por sua vez, se posicionando de que maneira? O Estado é laico. Eu realmente acredito que nós precisamos conviver num ambiente de respeito e de tolerância. Quantos acreditam nisso? Se você não acredita, você não é cristão. Jesus era extremamente tolerante e respeitoso com aqueles que não acreditavam naquilo que ele acreditava, com aqueles que não viviam da forma como ele vivia. Jesus nunca impôs algo que ele pensava sobre aquelas pessoas que o escutavam. Porém, quem os escutava, ele não deixava de falar aquilo que cria, aquilo que pensava. E aí que eu penso que entra o grande equívoco nosso como cristãos. Porque se algo que como cristãos nós precisamos entender e saber, é que no mundo não existe neutralidade. Olha para quem está ao teu lado, lembra essa pessoa disso, não existe neutralidade. Ou você é ou não é. Ou é a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou é a árvore da vida. Não existe meio termo.
E na verdade, a grande tentação de Satanás é nos convencer de que existe um meio termo, mas não existe um meio termo. Não existe meio termo. E não existindo um meio termo, você vai ter que escolher de qual lado você vai estar. E a pergunta que eu faço para você é: de que lado você vai estar? Você vai estar do lado de Cristo e da palavra de Deus? Ou você vai estar do lado do mundo, dos pensamentos secularistas, das filosofias e ideologias dos nossos dias? De que lado você vai estar? Sabe, algumas pessoas pensam que somente pastores precisam dar a cara a tapa. Mas deixa eu falar algo para você. Isso é a maldição do clericalismo que foi implantado pelo catolicismo romano. Todo cristão precisa dar a cara a tapa. Se eu, como pastor, preciso aqui em cima do púlpito pregar o que a palavra diz e que contraria praticamente tudo que a sociedade vive hoje, você, como cristão, aonde está, tem a mesma responsabilidade que eu tenho aqui em cima do púlpito. Se por ser cristão e por ser pastor e pregar a palavra, talvez algum dia eu seja preso por causa disso, e na verdade já fui processado por causa disso, já fui perseguido por causa disso, já fui ameaçado de morte por causa disso, por que você, como professor, se cala diante daquilo que você crê? Por que você abre mão daquilo que você crê? Como nós escutamos ontem, Deus está reformando os céus e terra. E quem Ele está usando como instrumento de reforma somos nós. Não somente a igreja, não somente pastores, mas todos aqueles que dizem ser discípulos de Jesus. E a pergunta que eu faço é: tem discípulo de Jesus aqui nessa casa hoje? Se tem, você precisa assumir a responsabilidade como cristão. Sabe, você não pode cair no engano dos nossos dias em pensar que fé é vivido dentro de quatro paredes de uma instituição. Você precisa assimilar e aceitar o fato de que vida cristã é vivida de maneira integral. Na sua casa, na igreja, nas ruas, na escola, em onde você está inserido, na educação, seja lá onde for, você precisa viver como discípulo de Cristo. Amém? Dito isto, abra a tua Bíblia lá em Atos, capítulo 16, versículo 1. Atos 16, 1. O texto diz: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Timóteo era o nome do cara. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. De quem? Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era gentil. Nas cidades por onde passava, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia maior. Aqui nesse texto de Atos nós vemos o surgimento de um personagem bíblico muito famoso, até porque existem duas cartas endereçadas a ele, que é Timóteo. Timóteo, ele era filho de uma judia convertida e de um pai grego não convertido. Quando Paulo chega até a cidade onde Timóteo está, Paulo conhece Timóteo, e quando conhece Timóteo, Paulo fica admirado com a forma como Timóteo vivia. Então, quando Paulo fica admirado da forma como Timóteo vivia, Paulo pega na mão de Timóteo e diz: Timóteo, vamos fazer o reino acontecer, irmão. Vamos sair por aí, vamos falar de Cristo, vamos implantar o reino por onde a gente for. Timóteo olha para Paulo e fala: demorou, irmão, vamos embora. E a partir daquele momento, num piscar de olhos, Timóteo se torna um dos principais
auxiliares e discípulos de Paulo, no qual o apóstolo Paulo mesmo delega a autoridade sobre diversas igrejas. E que quando eu olho para esse texto, o que me admira é que muitas vezes eu, como cristão, como pastor, conheço alguém e de alguma forma eu entendo que aquela pessoa é vocacionada para o ministério. E sendo vocacionada para o ministério, nós então entramos num processo interminável de formação. Algumas pessoas precisam ser encaminhadas a seminários teológicos, a conferências, a congressos, e fazer treinamento disso, daquilo outro. Mas quando Paulo olha para Timóteo, Timóteo estava pronto. Ele estava pronto. Paulo olha para Timóteo e fala: você está pronto? Vamos junto. E a pergunta que eu te faço é: da onde vem a prontidão que Timóteo tinha? Quem havia treinado, capacitado Timóteo para que Timóteo fosse quem ele era? Para que ele estivesse tão habilitado e tão pronto para o ministério que agora Paulo estava convocando ele a participar. E aí então, lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, nós vemos que Paulo está escrevendo para Timóteo, e Paulo diz para Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide. Um bom nome de vó. Não é nome de vó, Lóide, cara. E sua avó Lóide, em sua mãe, Eunice. E eu estou convencido que também habita em você. Cara, isso é fantástico. Sabe por quê? Porque existe aqui um princípio bíblico de transferência de herança. E esse princípio bíblico de transferência de herança, na verdade, foi ensinado lá na lei mosaica. Os pais eram responsáveis por educarem seus filhos, formarem seus filhos para o propósito de Deus. Por isso que Moisés mesmo diz ao povo que eles deveriam ensinar os seus filhos pelo caminho, por onde estivesse, porque os seus filhos, primeiramente, eram responsabilidade dos pais. Mas sendo bem franco e honesto, grande parte das pessoas que chegam até a igreja para serem discipuladas, na verdade, não sabem ainda nem trocar as fraldas. Quanto mais caminhar em fé. Grande parte das pessoas que chegam até a igreja não sabem nem lidar com as suas emoções, com o seu corpo, com a sua sexualidade. Quanto mais serem usados como instrumento de revolução e de reforma. Timóteo era um discípulo pronto, porque a sua avó Lóide havia se convertido e ela bateu no peito e disse: eu vou educar a minha filha Eunice. Eunice, por sua vez, recebeu essa transferência de herança, ela bateu no peito, mesmo talvez diante de um marido que não havia se convertido, ela como mãe bateu no peito e disse: eu vou educar o meu filho Timóteo. E Timóteo, por sua vez, recebeu a herança da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. Sabe por quê? Porque é bem verdade que nós precisamos de uma reforma na educação, no que se trata instituições educacionais. Mas a maior reforma da educação que nós precisamos experimentar são de pais que assumem a responsabilidade de educar os seus filhos. São de mães que assumem a responsabilidade de educar seus filhos. São de pais e mães que se portam e se posicionam como aqueles que estão formando. São aqueles que estão deixando um legado, são aqueles que de alguma forma estão transferindo herança para os seus filhos. Olha só o que esse texto de Lucas capítulo 12, versículo 15 nos diz. Versículo 14 de Lucas 12. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz e árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem sobre aviso com todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhe contou essa parábola.
A terra de certo homem rico produzia muito. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros ainda maiores. E ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você é o cara, hein, velho? Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, e talvez hoje nessa tarde é o dia de você ouvir a voz de Deus te dizendo isso: insensato, burro, tolo, idiota, cabeçudo, ignorante, pitoco, tolo. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, com quem ficará tudo o que você preparou? Anteriormente, quando eu li essa parábola, normalmente eu pensava, e de uma maneira muito óbvia, eu pensava que Jesus estava falando acerca apenas de ganância. Mas, na verdade, Jesus está falando acerca de um princípio bíblico que nós precisamos trazer à tona e precisamos nos recordar. Qual o princípio? O princípio de que aquilo que nós temos, nós não temos. O princípio de que nós não somos fonte e nem fim, nós somos meio. O princípio de que nós somos um canal de fluir e não propriamente uma represa para preservar aquilo que recebemos. O princípio de que nós recebemos de alguém e precisamos dar a alguém. O que Jesus está reprovando na vida daquele homem não era o fato de ele ser rico. Aliás, Deus ama ricos. Ele não tem problema com ricos. Quem é rico aí faz barulho. Rico de saúde. Jesus não tem problema com rico. O problema de Jesus com aquele homem era que ele era um homem ganancioso. E pela sua ganância, ele desenvolveu um projeto de poder e não de propósito. Aquilo que Jesus reprova aquele homem era que na riqueza que ele havia acumulado, ele não tinha feito filho algum para transferir aquilo que ele havia recebido. E aí Jesus olha para ele e fala: você é burro, velho, você vai morrer. E aí quando eu olho para esse princípio, o que eu percebo é que eu, você, como presentes pais e como futuros pais, temos uma grande responsabilidade. E a responsabilidade que temos é de dar herança para as heranças que Deus nos deu, que são os filhos. E a pergunta que eu faço a você é: qual tipo de herança você quer deixar para os seus filhos? Qual tipo de legado você quer deixar para os seus filhos? Sabe, existe uma mentalidade predominante nos nossos dias, e é uma mentalidade proveniente de governos corruptos, uma mentalidade proveniente de impérios corruptos, aonde se desenvolviam planos de poder, e não planos de governo e de propósitos. Por exemplo, quem aqui, morando nas diversas partes do Brasil, já viu alguma obra inacabada há décadas do governo federal? Quem aqui já viu alguma obra inacabada? Tem uma estrada que sempre eu passo, que tem um viaduto. Que, cara, tem um viaduto pronto, com a laje, e ele não desce para cá e não desce para lá. Para passar pelo viaduto você tem que fazer rapel. Para tornar útil o que o governo fez. Mas por que aquele maldito viaduto está lá com o meu dinheiro, com o seu dinheiro? Sabe por que ele está lá? Porque a mentalidade da nossa política, infelizmente, é uma mentalidade de poder e não de propósito. Infelizmente, os políticos, em grande parte, querem preservar o seu poder e não participar de um plano de transformação e de propósito eterno. E nas famílias não é diferente. Não é diferente. Por que não é diferente? Você tem uma maldita TV de LED de 60 polegadas. Mas você nunca ensinou teu filho a andar de bicicleta. Isso é um plano de poder, não de propósito.
Sabe, você mora numa casa bacana ou não, tem um carro ou não, tem uma bike ou não, tem um motonete ou não, mas você nunca sentou com seu filho para discipulá-lo, para ensinar minimamente o que você sabe. As nossas crianças de hoje em dia não sabem mais soltar pipa. Sabe por quê? Porque não tem um maldito pai que ensina seu filho a soltar uma pipa. As crianças dos nossos dias são autodidatas. E são autodidatas porque está se colocando um peso e um fardo que elas não foram criadas para carregar. O peso e o fardo de decidirem e aprenderem coisas que elas não têm capacidade de aprender e decidirem. Como, por exemplo, essa insanidade, essa loucura de ideologia de gênero. Uma criança vai decidir qual é a sua orientação sexual. Você já imaginou uma criança de 5 anos, de 6 anos, decidindo se vai ter um pinto ou uma vagina? Ela não sabe nem se decidir se vai fazer cocô ou não. Mas isso é uma desgraça causada por pais que desenvolveram planos de poder. E deixa eu falar para você, cara, queira ou não queira, todos nós aqui somos influenciados por esse pensamento. E todos nós pensamos apenas na nossa vida e não na herança que nós vamos deixar para os nossos filhos. Queira ou não queira, todos nós pensamos em comprar uma casa, minha vida. Pensamos em comprar um carro. Pensamos em ter uma televisão melhor. E aí então, quando teu filho se casa e está com 30 anos de idade, você olha para ele e fala, eu perdi tempo. Sabe por quê? Porque você não compreendeu que a história não começou em você e não vai terminar em você. Você é só uma parte da história. Lembra aí quem está do teu lado sobre isso? Você é uma parte da história. Sabe, talvez você nunca ensinou o seu filho a orar. Talvez você nunca ensinou o seu filho a adorar a Deus. Talvez você nunca teve um tempo de adoração e louvor junto com seu filho. Talvez você nunca o influenciou para ser um homem e uma mulher de Deus. E deixa eu dizer algo para você. Você, look at me. Você vai prestar contas diante de Deus acerca da responsabilidade que é tua. Que no nome de Jesus as escolas sejam reformadas. Mas as escolas não têm poder para fazer aquilo que um pai e uma mãe têm. As escolas não têm poder para fazer aquilo que um pai e uma mãe têm. Por fim, eu quero deixar aqui uma boa história de um bom legado que um pai deixou para um filho. Abra tua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 28. Primeira Crônicas, capítulo 28, é a história de transferência de herança de um pai chamado Davi para um filho chamado Salomão. Detalhe, o pai chamado Davi errou feio. Você conhece a história. Pegou Betseba à força, estuprou ela. E ele gerou no ventre de Betseba o seu filho Salomão. Mas mesmo o pai, carregando tamanhos erros e pecados como Davi havia carregado na sua história, quando ele olha para o seu filho Salomão, ele percebe que precisa deixar uma herança de propósito para o seu filho. E 1 Crônicas, capítulo 28, é o capítulo que narra essa transferência de herança. Quando Davi repassa sua herança para o seu filho. E é interessante Davi repassar a herança para o seu filho, porque você conhece a história de Davi. Quem é que conhece a história de Davi? Davi era filho de Jessé, um cara bonitinho, de boa aparência, a Bíblia diz. Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o rei de Israel. Deus havia dito a Samuel que o rei de Israel estava lá na casa de Jessé. Davi está lá na casa de Jessé, apacentando o rebanho. Por quê?
Porque Davi não era o cara que estava sendo educado e formado pelo seu pai Jessé. Os outros estavam. Davi era tipo café com leite. Saca? Toda família tem um café com leite. Davi era o café com leite. Os irmãos de Davi eram guerreiros, era brutamonte, era ogrão, pronto para a guerra, pronto para a batalha. Davi não. Era franzidinho, bonitinho. Eu acho que ele tinha a pele meio enferrujadinha, assim, sabe? É a cara de Davi isso, cara. É bonitinho. Criado a leite pera, Nutella. Sabe? Mãe descascava maçã para ele comer. Esse era Davi. E aí Jessé chega na casa Samuel chega na casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. E aí ele olha para a aparência de muitos irmãos de Davi e fala, é esse. Deus fala, não é esse, não se importa com a aparência. Aquele que eu vou levantar não é por aparência. Enfim, ele é um rei, ele é o cara, mas não é pela aparência. Então, lá na reta final, sobra um filho. Quem sobrou? Davi. Aí Jessé falou, entendi, sobrou um, tem que ser ele. E aí Davi é tipo aquele último que era escolhido no jogo de futebol da escola. Esse é Davi. Por quê? Porque Davi não havia sido formado, preparado pelo seu pai, os seus irmãos sim. E Davi então é ungido rei. Ok, passado algum tempo, Israel está em conflito, está em guerra. E aí então Davi vai levar comida aos seus irmãos. Sabe por quê? Porque quem havia sido preparado para a guerra pelo seu pai Jessé eram os irmãos, não Davi. E Davi vai para a guerra. Davi, quando chega na guerra, ele vê Golias afrontando o Deus de Israel. E diz, isso não vai ficar assim não, velho. Eu vou dar um pau nesse Golias. Ele chega para Saul e diz, Saul, eu vou derrubar o Golias. Eu fico imaginando Davi, tipo aqueles meninos magrinhos da escola, sabe? Abrindo o peito, com o braço para trás, com a camiseta do Parmeira. Só tem bandido mesmo. Com o braço para trás, assim, dizendo para Saul, eu vou dar um pau nele. E Saul olhando para Davi e falando, ei filho, olha aí, cara. Mas ninguém teve coragem. Davi teve. E aí então Saul tenta fazer o que o pai de Davi não fez. Dá a Davi uma armadura. Você conhece a história, espada, papapá e tal. E Davi pega toda aquela coisa que nunca havia se acostumado a vestir. E fala, não, eu não sei mexer com isso. Essa espada, velho. Eu escolho. Ou eu me visto ou eu ganho a batalha. E aí então Davi vai estilo vida louca. Pega 5 pedras, pega uma funda, um estilingue, e fala, eu vou derrubar o Golias. E Saul pergunta, mas como que você vai derrubar o Golias? E Davi fala, eu já matei um leão e um urso. Ninguém sabe, meu pai não sabe, meus irmãos não sabem, mas eu matei. Deus me preparou, Deus me forjou, Deus fez em mim o que meu pai não fez. Presta atenção. Deus me deu aquilo que meu pai não me deu. E aí então, Davi vai ao campo de batalha, derruba Golias, vence, se torna rei de Israel, enfim, passados anos. E agora Davi é pai, está com Salomão. Davi aprendeu sobrenaturalmente a ser um homem extraordinário. Mas não é porque Davi aprendeu sobrenaturalmente a ser um homem extraordinário que seu filho precisaria aprender sobrenaturalmente a ser um homem extraordinário. O que eu quero dizer é que, infelizmente, grande parte de nós não tivemos pais que nos educaram, nos formaram, nos ensinaram as coisas básicas da vida. Pais que não nos ensinaram a orar, que não nos ensinaram a ler a Bíblia, que não nos ensinaram a ter comunhão, que não nos ensinaram a dizimar. O meu pai fez isso, talvez seu pai não fez isso. Eu lembro quando era criança, meu pai pegava o dízimo, repartia entre os filhos e a gente levava lá para o gasofilácio as ofertinhas. E desde lá eu aprendi que a gente precisava dar dinheiro para Deus.
Eu não sabia como funcionava isso, mas eu sabia que precisava ser feito isso. Porque o meu pai fez isso. Meu pai me ensinou a orar no almoço, agradecendo pela refeição. Meu pai atendia o telefone e falava, Jesus te ama. Era o cumprimento dele no telefone. Eu morria de vergonha, não passava o telefone na minha casa, porque imagina meus amigos ligando, Jesus te ama. Mas sabe, meu pai, ele me deu aquilo que ele recebeu. E Deuteronômio 29 diz que as revelações de Deus não são apenas dos pais, mas também dos filhos. Porque os pais têm responsabilidade de dar para os seus filhos. E o que eu quero dizer é que talvez sobrenaturalmente você nasceu em fora de tempo, como o apóstolo Paulo. Sabe? Você é um milagre. Teu pai não fez, mas Deus fez. Deus fez uma obra incrível, talvez você seja um líder incrível, um cristão incrível, um homem piedoso, uma mulher piedosa, um cara apaixonado por Cristo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque isso mostra que nós não temos um Pai do céu que não nos abandona. Porém, presta atenção, esse não é o curso natural que Deus estabeleceu. O curso natural que Deus estabeleceu era que os pais educariam seus filhos. E aí entra mais ou menos como aquela coisa do evangelismo, não é? Se não proclamarem Jesus, as pedras clamarão. Mas Deus nunca quis que pedras clamassem. Deus quis que nós falássemos do evangelho. Mas pela misericórdia e graça de Deus, Ele faz as pedras falarem. Para que o evangelho não seja apagado. O que eu quero dizer é que você pode ser um pai bundão. Mas pela graça e misericórdia de Deus, Deus vai cuidar do seu filho. Agora, o seu propósito é compreender e entender que a vida, a história, não acaba em você. Você precisa deixar herança para os teus filhos. Herança. Qual é a herança que você deixou para os teus filhos? Sabe, a TV de LED 60 polegadas, não tem problema não, pode ter se você tem condições. Mas daqui 2 anos ela não vai valer mais nada. Qual valor você deixou para o seu filho? Você ensinou o teu filho a respeitar e amar uma mulher. Você ensinou a tua filha a ser uma mulher. Você ensinou o teu filho a fazer arroz. Sabe, a galera está casando, sabe fazer arroz. Queima ovo frito. Joga fora miojo. Que maldição, velho. Qual é a herança que você vai deixar para os teus filhos? Então você pensa, pastor, mas eu sou muito jovem. Mano, eu era muito jovem ontem. Hoje eu estou fazendo 10 anos de casamento. Não hoje, é daqui a pouco, ok? Mas valeu pela comemoração, já valeu por lá. Meu filho tem 8 anos de idade, o Joshua. O menor tem 5 anos de idade. Daqui a pouco começa a nascer pentelho no moleque, cara. Você está entendendo? A vida passa, filho. E você precisa compreender a tua responsabilidade como pai hoje. E, se possível, compreender antes de ser pai. Para que você faça pelo seu filho aquilo que talvez o seu pai não fez por você. Está aberto lá em 1 Crônicas 28, aí já vai encerrar. Mas só preciso falar acerca do filho deserdado, Davi, que deixou uma herança para o seu filho Salomão. 1 Crônicas capítulo 28, versículo 4 diz: No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei de Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder da tribo de Judá, escolheu minha família entre os filhos de meu pai, minha família entre os filhos do meu pai, ele quis fazê-lo rei de Israel. E dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão, para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: seu filho Salomão, quem construirá o templo, os meus pátios, eu escolhi para ser meu filho, e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele. E se ele continuar a obedecer os meus mandamentos, as minhas ordenanças, como faz agora. Davi havia recebido de Deus uma revelação acerca da construção do templo. Mas Deus olha para Davi e falou: Davi, o que eu te dei
é para você dar para o teu filho. O teu filho vai fazer o que você não fez. O teu filho vai ser maior que você. O teu filho vai fazer mais que você. Porque esse é o princípio espiritual. Qual é o princípio espiritual? O chão dos filhos precisa ser o teto dos pais. Se o teto de Davi for ter revelação acerca do templo, o chão de Salomão era construir o templo. Por isso que Jesus, acerca dos seus filhos espirituais, diz que nós faríamos coisas ainda maiores. Sabe por quê? Porque o teto de Jesus, homem, é o nosso chão como filhos dele. É o nosso chão. Davi queria muito construir. Mas Deus olhou para Davi e falou, não, teu filho vai construir. Você está preparado para isso? Você está preparado para dar herança para o seu filho? E dar a ele aquilo que você não teve, dar a ele a melhor educação que você não teve, dar a ele uma escola de inglês que você não teve, dar a ele uma escola fenomenal que você não teve oportunidade, ensinar ele a andar de bicicleta que o seu pai não fez com você, orar com seu filho todas as noites como teu pai não fez com você. Você está pronto para fazer isso? Você está pronto para ler a Bíblia com seu filho como seu pai nunca fez? Você está pronto para levar o seu filho à igreja, pagar a conferência Kinder para que desde criança ele possa aprender acerca de Deus? Você está pronto para ser um pai que talvez você não teve, ser uma mãe que você não teve? Sabe por quê? Você pode ser vítima do seu passado, mas você é protagonista do seu destino, velho. Você não escolheu a família que nasceu, mas você escolhe a família que você vai ter. E isso é algo que lhe compete. É uma responsabilidade que Deus lhe atribuiu. Davi entendeu que não era ele o cara que iria construir o templo. E de maneira muito pronta, no versículo 11. Então Davi deu ao seu filho a planta do pórtico do templo. Davi tinha feito a planta. Ele falou, filho, está aqui. Todo o meu trabalho está aqui, filho. Pega a planta e constrói como eu te ensinei. Ele ainda continua, no versículo 12. Entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração. Davi entrega todas as revelações que ele teve do Espírito de Deus. Ele chega para o seu filho e fala, filho, o Espírito Santo me disse isso, ele me disse aquilo, ele me falou isso, e é assim que você deve fazer. Ele não guarda nada, ele entrega tudo o que ele recebeu para o seu filho. Todas as competências, habilidades naturais e humanas, e também todas as revelações, experiências sobrenaturais são despejadas, derramadas sobre o seu filho. No versículo 13, deu-lhes instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas. Davi instrui seu filho. Filho, levita é um bicho complicado. Cuida deles assim. Faz assim, filho. Cuida do templo dessa maneira. No versículo 20, e acrescentou, seja forte e corajoso. Davi encoraja seu filho, ele levanta esse time e fala, moleque, levanta a cabeça. Seja forte e corajoso. Mãos ao trabalho. Davi ensina seu filho Salomão a trabalhar. Pai, você precisa ensinar o teu filho a trabalhar. Meus filhos, você pode chamar esse trabalho de escravo que você quiser, mas eu ensino eles a trabalharem. De que maneira? Eu chego para eles e falo, filho, arruma o seu quarto. Aí eles chegam para mim e falam, pai, o que você vai me dar em troca? Aí eu falo, nada, porque é tua obrigação. Arruma o quarto, miserável. Ele vai e arruma. Aí volta e meia eu chego para eles e falo, filho, arruma a sala. Aí eles olham para mim e falam, pai, o que você vai me dar em troca? Eu falo, vou te dar R$10, 5 você vai dar de oferta e 5 você vai fazer tua poupança. Por quê? Porque arrumar a sala é minha responsabilidade. Então eu pago para ele para fazer o que eu deveria fazer. E isso é ensinar seu filho a trabalhar. É ensinar ele a economizar. O Joshua está fazendo uma poupança para ir para a Disney. Ele e o Zion. O Zion esses dias pegou o cofrinho dele que ele está guardando faz alguns anos já. E aí ele olhou para mim e falou, pai, vamos combinar uma coisa? Eu falei, o que, filho?
Eu dou todo o meu cofrinho e você paga o resto e a gente vai para Disney. Sabe negociar, malandro. Sabe, mas isso é ensinar economia. É ensinar teu filho a ser gente. Sabe por quê? Porque grande parte das pessoas casam, financiam um carro 60 vezes porque nunca teve um pai para dizer: filho, não precisa comprar esse carro. Compra um nuzinho para começar, tá bom. Não precisa ter rodão, depois você vai ter, talvez. Mas não fica aí fazendo essa contaiada toda. Financia uma casa, minha dívida eterna. Paga 10 casas, para no final ela ser demolida, porque foi mal construída. E sabe, isso é falta de instrução dos pais, cara. É falta de pai. O filho vai para a escola, apanha na escola, e vai lá o pai e a mãe defender. Bateram no meu filho. Meu pai é crente, é pastor. Uma vez que eu briguei na escola, ele chegou para mim, eu falei: pai, briguei na escola. Ele falou: você merecia? Eu falei: não. Ele falou: e aí, você apanhou ou bateu? Eu falei: bati. Ele falou: muito bom, filho. Pastor, mas a gente não tem que ensinar o filho a dar outra face? Dar outra face nunca vai ser um sinal de fraqueza, precisa ser um sinal de força. Você precisa ensinar isso ao teu filho. Ele não dá outra face porque está com medo. Ele dá outra face porque tem coragem de dar outra face. E isso são coisas que você, pai, precisa ensinar para o teu filho. Ninguém mais vai ensinar. Não coloque esse peso, esse fardo sobre a escola. Você faz parte da formação do seu filho. Agora, para mim, e eu vou parar aqui, a lição mais incrível que Davi deixou para o seu filho está aqui, no versículo 20. Pois Deus, o Senhor, o meu Deus está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que você cumpra o propósito que Ele determinou. Sabe qual é a maior lição que um pai precisa deixar para o seu filho? A lição de que nós servimos a um Deus bondoso e gracioso, que não nos deixa, não nos abandona. Eu aprendi isso do meu pai. Na minha adolescência, mergulhado na vida louca. Volta e meia eu ainda tinha coragem de orar pedindo para Deus me abençoar. Sabe por quê? Porque meu pai me ensinou que Deus era bom. Meu pai me ensinou que eu podia clamar a Deus em qualquer momento e Ele me socorreria. Agora talvez a educação que você tem dado para o teu filho é: filho, Deus está bravo com você. A educação que você tem que dar para o seu filho é: filho, isso não é bom para você. Mas Deus, Ele é bondoso. E toda vez que você vai se arrepender, Ele vai te perdoar, porque Ele te ama, filho. Foi isso que Davi ensinou para o filho dele, Salomão. Salomão cresce numa mentalidade aonde não existe um Deus carrancudo, mas existe um Deus amoroso e bondoso. Um Deus bondoso suficiente para dar para ele, para Salomão, o que ele pediu. O que ele pediu? Sabedoria. E Deus concedeu. De graça. Ele não estudou, ele não fez nada, ele pediu. Sabe por quê? Porque Davi ensinou a Salomão a ter fé. Confiar em um Deus bondoso e misericordioso. Amém. Fique em pé no seu lugar. Feche seus olhos. Por um segundo, peça a Deus, se você é solteiro, para ter uma visão dos teus futuros filhos. Feche teus olhos e peça a Deus. Nos últimos dias Deus dará visões. Você crê nisso? Então peça a Ele. Peça a Deus para que por um segundo você veja a tua família, a sua esposa, os seus filhos. E se você já tem uma família, nesse momento traga uma fotografia, traga à memória a tua família, a tua casa, a tua esposa, o teu marido, teus filhos. E a grande pergunta para você é: qual a herança que você quer deixar para esses filhos? Você quer deixar um viaduto inacabado,
Ou você quer deixar um legado perpétuo, interminável? Qual herança você vai deixar para os seus filhos? Você vai permitir que teu filho dependa de alguma intervenção sobrenatural para que ele aprenda a andar de bicicleta? Ou você vai tomar vergonha na cara e vai ensinar teu filho a andar de bicicleta? Qual herança você vai deixar para os teus filhos? Eu não sei você, mas eu quero e eu estou formando para que meus filhos sejam muito melhores do que eu. O Joshua vai ser um melhor marido do que eu. Tudo que eu errei com a minha esposa, eu vou ensinar meu filho a acertar. O Zion vai ser um homem mais temente a Deus do que eu. Eles vão ser homens de oração muito mais do que eu sou. Sabe por quê? Porque essa é a minha responsabilidade. Deus te chamou para participar de um propósito, não de um plano de poder. Não termina na tua história, não termina na tua vida. Não tem a ver com quantos bens você acumulou. Tem a ver com quanto você construiu e edificou o propósito eterno de Deus. Pais, levante suas mãos. Todos os pais, levante sua mão bem alto. Quero orar por você. Deus, liberta-nos do Deus dessa era que tem cegado entendimento. Liberta-nos de uma mentalidade caída, de uma mentalidade egoísta, de uma mentalidade voltada para si mesmos. Espírito Santo de Deus, eleva a nossa visão, faça-nos enxergar que nós estamos formando homens e mulheres que continuarão aquilo que nós continuamos a fazer. Oh Deus, dá-nos famílias mais saudáveis, dá, Senhor, aos pais vergonha na cara para educar os seus filhos, não de acordo com as suas ideias, não de acordo com as suas amarguras, não de acordo com as suas decepções e frustrações, mas de acordo com a tua palavra, que restaura e reforma. Encha, ó Pai, cada pai aqui do teu Espírito, para que eles possam ser protagonistas na educação das crianças, protagonistas na história, na formação de caráter dessas crianças. Faça isso, Pai, para o louvor, para a glória exclusiva do teu nome. Amém, Jesus. Amém.